Então, assim, foi com o Ricardo que... O que você entende, só para assim, que não existe um manual correto do que é esquerda e direita em tese, sabe? A Sabe, gente não Jaime? tem essa definição. É bom muita gente entender, assim, por exemplo, o que você entende como esquerda e direita, assim, só pra gente ficar na linha e quando a gente falar de direita e esquerda... A gente saber do que... E até pro povo entender também, que a maioria das pessoas às vezes diz que é direita, mas quando eu vou perguntar, elas têm um bocado de visão igual a da esquerda, sabe? Só pra gente buscar uma linha, assim, porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, eu acredito numa divisão que também não é correta, isso é debatível, tá, Jaime? É tipo assim, eu considero esquerda, num resumo, é um Estado forte, sabe? Mas será que no conservadorismo também o Estado não tem que ser forte? Aí que tá, é justamente isso que a gente quer. Por exemplo, você pode ser de esquerda e conservador, sabe, Jaime? Por exemplo, em tese, em determinada divisão, a Rússia pode ser considerada conservadora e de esquerda. Né? Assim, porque tem um Estado forte, em cima da tese do Estado forte. É só pra ir. Controlador, né? Assim, isso, é um Estado forte. Sabe? O Estado forte pode dizer que controlador não depende do que é controlador, sabe? Pra mim também é muito variável. Do que é controlador, não. É muito tipo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que seria controlador pra você, assim? Cara, a Rússia, eu vou botar a Rússia como exemplo, né? A Rússia é o tipo de país que ela diz aquilo que a população vai poder ver ou até às vezes debater. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples, né? A pauta LGBTQI+. Na Rússia é extremamente proibido. Certo. Né? Então, assim, ela tenta controlar. Porque o governo não permite, né? Não, porque foi o seguinte, aí você disse se concorda ou não. Isso eu tava vendo de desse, tem um documentário na BBC bem bom, sabe? Eu gosto muito de documentário. Né? Aí tava mostrando que lá eles criaram uma lei que não podia passar situação LGBT em comerciais para crianças. Isso. Foi essa. Aí depois mudou para qualquer tipo de comercial. Tipo assim, nada que sentido, sabe? Tipo, homem se beijando e tal. Foi focado na linha, primeiro pra linha de comercial pra criança infantil. E depois se estendeu pra toda a comunicação. Isso. Entendeu? Sabe? Foi isso, sabe, Jaime? Aí assim, eu já sem brincadeira, eu não ligo muito eu sempre foco muito na terra, sabe, Jaime? Minha pauta principal é muito terra. Eu sou esquerda do tipo, eu quero terra. Eu quero que todo mundo tenha terra, sabe? No caso, sabe, a questão da reforma agrária, né? Mais ou menos isso aí. Porque na Constituição, eu acredito assim, é o que a gente... Você concorda com a Constituição ou você mudaria alguma coisa nela? Mudaria. O que é que você mudaria nela? Olha, na verdade eu mudaria, eu penso e imagino uma nova Constituição pro Brasil, né? Sim, contexto histórico que eu acho no Brasil, na nossa Constituição, eu acho que nós temos um problema social muito grande e a nossa Constituição ela não permite resolver os problemas sociais. Você, por exemplo, você acabou de falar da questão da reforma agrária. Só existe esse debate, não é porque existe latifundiários, é porque a nossa Constituição, não que eu defenda a reforma agrária, que não tô vindo aqui para defender isso aqui, né? Tô dizendo assim, não que eu venha defendê-la, mas tipo, existe o debate porque a Constituição, ela não abrange como deveria abranger, né, esse debate. Como inúmeros debates também, entendeu? A questão de liberdade, do que você pode e não pode falar, muitos direitos para políticos no nosso país e poucos direitos para o cidadão. Então, assim, nesses debates, eu acho que a Constituição ela deveria fazer novo, principalmente um Código Penal novo, né? Então, assim, você imaginar, você olhar o Código Penal do Brasil hoje, ele tranca o cidadão de bem, né? E ele permite a algazarra de pessoas que querem fazer coisas erradas na sociedade. O que você... É porque, assim, talvez exista uma diferença entre respeitar a Constituição e mudar a Constituição. O ponto que eu queria é assim, porque na Constituição ele fala que todos nós temos direito à terra. Tá na Constituição. Não sou eu que estou dizendo. Foi a Constituição, tá dizendo que todo mundo tem direito à terra. Sabe, Jaime? E no Brasil, não sei se você sabe, tem 143 milhões de hectares sem dono, sem uso. Hectares habitáveis, sabe, Jaime? E país independente, todo país independente, inclusive os Estados Unidos, teve uma divisão do solo. Porque só é independente se realmente a terra for do povo, correto? Tá entendendo, Jaime? Isso teve no mundo inteiro.
Teve Estados Unidos, teve Rússia, teve China. Todo país teve sua independência. Sabe? Foi dividido. Tá aqui a terra para todo mundo. Vai plantar, vai fazer isso. E em tese, solo nacional não pode ser vendido. Se for assim, um país com dinheiro compra outro, né? Não Verdade, pode. Não pode ser vendido. Tem que ser usado aqui para algum propósito e tal. Então, assim, eu hoje sou de esquerda porque eu defendo isso de terra. E eu quero um Estado forte. Como assim? Eu quero melhor hospital, melhor colégio, melhor segurança. Sabe? A gente não precisa estar esperando vir alguma empresa privada abrir mercado, sabe, Jair? Eu só penso diferente no sentido, desculpa interromper essa Claro, questão. não, Quando a relaxa gente aí. passa sobre empresa privada e Estado forte. Eu também acho que o Estado deve ser forte nas necessidades básicas. Mas em algumas situações, eu já acho que pela falta de capacidade, não de gestão, mas pela falta de capacidade, de caráter, de honestidade que a gente está tendo hoje no nosso país, me desculpe falar porque é uma realidade, né? Eu acho que é necessário a gente pensar para algumas áreas, não para áreas estratégicas, né? Que se a gente não, Mas o não que você dividiria como necessário e estratégico? Estratégicas são áreas que possam ser delimitadas por questão militar, né? Questão bélica, por questão de segurança pública. O exército, Por exemplo. o exército iria terceirizar? Ou Não, é Peraí. o que eu tô falando. Essas áreas não serem terceirizadas. Sim, e o que Entendeu? seria terceirizado? Aí vamos ver, por exemplo, eu na minha campanha para vereador, eu defendia que a gente abra um debate, olha só, defendia para abrir um debate, não que venha a ser feito aquilo ali, porque com o debate a gente aprimora tudo. Que a educação primária do nosso município, ela venha a ter uma inclusão social, incluindo os jovens, alunos, crianças, para sistemas educacionais privados. Para mim seria uma grande forma de você pegar um filho de um pobre e induzi-lo ele a ter um ensino de qualidade, numa escola de qualidade, entregando a ele qualidade. Mas por Né? que não bota Não que no qualidade na privado, escola? não que no privado, não que Por no que não privado. bota logo no público a qualidade? Porque aí no público existe a questão da politicagem. É como eu tô falando, a falta de caráter das pessoas, não que o público não funcione, mas a Eu tô falta... entendendo o seu ponto. Só uma observaçãozinha. Tu tá ligado que toda corrupção tem empresa privada envolvida, né? Tipo, Toda nunca é só também. pública. Sim, isso é verdade. Né? Assim, será que você isso é uma visão normal, porque a Maria, meus melhores amigos são bolsonaristas até hoje, sabe? Mas a gente discute outras coisas. Alguns deles já se converteram e viraram comunistas, viu? Você vê, assim, Não, depende. Tonho chegou aqui e já levou 2. Já levei 2. Uhum. Mas não é sobre isso, é sobre solução. Então, assim, quando eu converso com eles, toda empresa privada está envolvida no crime. Mas quando você vai olhar a maioria das empresas privadas que estão envolvidas no crime, você vai sempre olhar um tentáculo de algum político. Depende, porque quem chega Porque, na oferecendo, verdade, porque, o na verdade, político mas é geralmente porque- é o passivo. Mas porque você não consegue, às vezes, concorrer com o político, por exemplo, que tem um poder político, cara. Eu vou falar um exemplo aqui. Você pegar Mas quem as manda não é licitações... político, é o As privado. licitações de certos serviços públicos no estado da Paraíba, por todo respeito, até da iniciativa privada, os donos são políticos, porra, entendeu? De familiar político, de tal político, assim, Mas é o que eu tô sempre falando. é, Quando só você muda o mistura, lado. mas quando você mistura essa necessidade do privado com o público e a empresa, de fato, eu concordo, tem muitas empresas que são corruptas, mas porque nós pegamos o tentáculo político partidário. Não um tentáculo político normal. Político normal a gente tem, tá fazendo política aqui, ó, estamos debatendo e tal, de boa, né? Mas o tentáculo político partidário, ele é um câncer pro Brasil. Deveria ter, assim, uma penalização muito mais forte para quem age com corrupção. Concordo. Ou aliciamento também, né? Mas De já empresas tem. privadas dentro do... Mas o problema do Brasil é isso. Porque eu penso na nova Constituição. Porque Mas a Constituição já ser tem, taxado. velho. Mas É o que eu tô precisa... dizendo, já tem. Mas Existe os crimes lá, as nossas leis não Tem que são... fazer valer. Qual o problema do Brasil hoje? Eu estudei direito, né? Qual o problema das leis do Brasil? É entendimento. Tu chega no Tribunal do Estado, Justiça do Estado, aí o cara lá tem o entendimento, desembargador. Aí você vai para o STJ, o desembargador lá tem, o ministro lá tem um entendimento. Você vai para o STF, o cara tem outro entendimento. Então, assim, essa falta de formalização das coisas
É o que eu acho que tá faltando no Brasil. Mas tu acha São que o problema processos. do Brasil é punir? Não, mas por que não pune? Por conta justamente de pessoas, né, desembargadores, juízes, terem entendimentos diferentes, porque eles podem usar de argumentação que não estão na lei. Não, Entendeu? tô entendendo, Tipo mas assim, você pegar os Estados Unidos, não que seja mil maravilhas, que tem gente que fala assim, os Estados Unidos é mil maravilhas, mas não é. Mas eu acredito que em determinado ponto a gente possa aprender com eles essa questão do juiz poder opinar, porque por juiz e ministro de corte jurídica, ele não é político, pô, ele não deveria ser político. Ele tá ali pra quê? Pra Mas julgar. militar também não, e não é, homem, relaxa. Hã? Militar também não era, mas não é. Isso não é pauta, não. Já, se você É, realmente mas quer- militar pra você poder fazer ato político, militar da ativa, pra você fazer ato político, você precisa se ausentar. Se você fizer ato político na corporação, você vai ser penalizado. Mas não fazem. Não, mas aí cabe a penalização da corporalização, né? Não é Mas militarizado? também- Você não mas, segue ó, a lei militar? Então Tô entendendo. o que tem que fazer é a lei ser cumprida, pô. É, exato. Não Mas- precisa mudar a mas Constituição, é cumprir a lei.